Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre tipos de avaliação. No vídeo anterior, a gente conversou sobre como avaliar o aluno, vendo se ele compreendeu, se ele elaborou e se executou de maneira correta. E agora a gente vai ver um pouquinho das avaliações que a gente pode usar para analisar o desempenho do nosso aluno, né? E vamos ver o que cada avaliação cobra do nosso estudante e de que formas a gente pode aplicar elas no nosso dia a dia, na sala de aula. Avaliação diagnóstica. Como o próprio nome já diz, o objetivo dela é diagnosticar, saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos do nosso aluno. Ela vai analisar o desenvolvimento dos alunos ao longo do processo, saber se ele está absorvendo ou não o assunto. E de que forma a gente pode aplicar essa avaliação diagnóstica? Através de uma prova escrita, uma prova oral e ver se o aluno realmente está absorvendo os conteúdos que estão sendo aplicados. Através do resultado dessa avaliação, a gente pode compreender qual a raiz do problema, saber onde aquele aluno está errando ou então onde a maioria dos alunos estão errando, né, e reforçar o assunto de uma maneira mais clara, mais objetiva, para que tudo seja compreendido da melhor maneira possível. O segundo tipo de avaliação é a avaliação formativa, que ela tem o objetivo de controlar. Mas como assim? Ela tem o objetivo de avaliar se as práticas pedagógicas que estão sendo aplicadas, elas estão gerando resultados bons aos alunos. Identificar a relação que o aluno está tendo com aquele método de aprendizado e assim o professor vai entender se aquilo está dando certo ou não e assim modificar o método ou então continuar nele. Ela pode ser aplicada por meio de uma lista de exercícios, de seminários, porque assim a gente observa quais são os métodos que o aluno está utilizando, a forma como ele elaborou, se está indo de uma forma legal, se ele está conseguindo seguir o caminho e alcançando o objetivo. E assim a gente faz a nossa avaliação formativa. Avaliação somativa. Ela tem o objetivo de classificar. Ela vai analisar o desempenho do aluno como um todo, olhando todas as situações e entendendo se ele vai ter o domínio daquele conteúdo de uma forma mais ampla, observando de uma forma ampla. E como é que a gente pode aplicar esse método? Através de um trabalho em grupo, de uma prova também. O trabalho em grupo ele é muito interessante porque faz com que o aluno venha a pensar e a transmitir aquilo que ele entendeu. E quando a gente transmite, isso prova que a gente tem um estudo, que a gente conhece aquilo. Então, assim, reforça cada vez mais no aluno o entendimento. Por último, e não menos importante, a avaliação comparativa, com o objetivo de comparar. Ela vai ver o aproveitamento do aluno, comparar com o período anterior, com o bimestre, semestre, e assim analisar se o seu desempenho ele foi maior, se ele foi menor, e ele vai acompanhar o resultado de perto. Um resumo sobre o que foi passado. Testes também são excelentes maneiras de ter uma avaliação comparativa, porque além de ser rápido, passa um assunto e passa o teste e compara o resultado entre eles e assim a gente tem uma perspectiva sobre o que aquele aluno está absorvendo ou não. Por hoje é só. A gente tá nessa playlist de avaliação ainda. Começamos falando sobre como avaliar o aluno, vemos agora os tipos de avaliações e vamos ter uma continuidade ainda nessa parte de avaliação para prosseguir com os próximos assuntos. Então, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui, se inscrevam no canal e fiquem ligados para os próximos vídeos.